Fala moçada, tudo certo com vocês? Aqui é o professor Leandro e hoje a gente vai trabalhar um pouco com os determinantes de matrizes, as propriedades, tá certo? Eu não vou ensinar hoje você como que se calcula o determinante de uma 3×3, Jacobi, Laplace, isso a gente não vai ver hoje, tá certo? Mas vamos lá. Uma das primeiras propriedades, uma das propriedades mais importantes que nós temos é essa daqui, que o determinante da matriz vai ser igual ao determinante da transposta. Eu vou provar isso para vocês aqui fazendo uma continha, depois a gente continua, tá certo? Veja, se isso aqui é a primeira coluna, vira a primeira linha. Isso é transposição. Se isso é a segunda coluna, vira a segunda linha, na ordem que ela aparece, tá certo? Então, veja só, 6 vezes 3, 18. 5 vezes 4, 20, troca o sinal. Menos 20 mais 18 dá menos 2. Prontinho. Fiz a determinante da minha primeira matriz. Vamos ver a segunda. Vamos ver como que fica essa segunda matrizinha aqui agora. Veja só. 6 vezes 3, 18. 5 vezes 4, 20, troca o sinal. Também deu menos 2. Então o determinante da sua matriz sempre vai ser igual ao da transposta. Por que eu estou falando isso para você? Cara, porque vai aparecer uma prova assim, ó. Vai falar que o determinante da matriz A é igual a N. Certo? Determine qual que é o determinante da matriz transposta de A. Você não precisa fazer conta, ele vai dar a matriz lá, uma matriz enorme geralmente para você. Vai falar qual que é o determinante dela. E daí vai falar para você determinar qual que é o determinante da transposta. Velho, não precisa conta nenhuma. É igual, tá certo? Aí você não sofre, aí você não vai perder tempo, beleza? Se quiser tirar um print aqui dessa primeira parte, mas vou dar um tempinho para você printar depois. Vamos lá. Trocar duas filas paralelas. Isso é muito parecido com transposição, mas não é transposição, tá certo? Você tem que tomar cuidado, que é parecido, mas não é. Veja só. Entende-se fila, linha ou coluna, tá certo? Entende-se fila, linha ou coluna, tanto faz. Então, por exemplo, aqui eu tenho essas duas colunas. Eu vou trocar elas de posição, certo? Então aqui a minha primeira coluna vira segunda. Na transposta, a primeira linha virava a primeira coluna. Aqui, quando eu troco duas filas, a primeira coluna vira a segunda coluna, tá certo? Sempre que você troca duas filas paralelas, vamos ver o que vai acontecer? Veja só. Esse aqui eu já sei que dá menos 2 a determinante, tá certo? Então a gente já sabe. Vamos ver esse daqui, ó. 4 vezes 5, 20, perfeito. E 6 vezes 3, 18, troca o sinal. 20 menos 18 dá para você quanto? Isso, 2. Analise agora os resultados. A sua matriz original deu menos 2. Trocando duas filas deu 2, tá certo? E isso aparece para vocês. Então, sempre que você troca duas filas paralelas, troca o sinal do determinante. Pronto. Coube. Ah, professor, deixa eu dar uma licença aqui para você printar, né? Presta bem atenção. Quando você for trabalhar com isso aqui, você não pode esquecer de ter muita calma, muita paciência. Se você lembrar essas regras, você economiza um tempo danado. E não precisa ficar fazendo aqueles cálculos enormes que geralmente a gente perde tempo fazendo, tá bom? Então, galera, vamos lá. Continuando aqui com a nossa ideia. Veja só. Agora, eu vou multiplicar uma linha, certo? Ou coluna, serve também. Beleza? Ou coluna por uma constante. A ideia, na verdade, aqui é qualquer fila. Eu fui escrevi errado mesmo, tá bom? Então,
Corrijam aí, linha ou coluna é a mesma coisa que fila, mas não tem problema. A gente já entendeu a ideia, tá certo? Se eu multiplicar uma fila por uma constante, o que vai acontecer? Veja só, qual que é o determinante dessa matriz A? A gente fez antes. Quanto que deu? Menos 2. Perfeito. Agora vamos ver aqui, ó. 6 multipliquei por 2 e o 5 por 2. Ai, professor, da onde você tirou aquele 2? Cara, isso daqui eu só criei o número para te ajudar, tá certo? Não é que, esse 2 sempre vai ser por 2. Não. Aqui está dizendo uma constante. Então pode ser um K qualquer. Qualquer número que eu coloque ali, tá certo? Veja. 6 vezes 2 dá quanto? 12. 12 vezes 3 vai dar 36. 5 vezes 2 dá quanto? 10. 10 vezes 40 vai dar... 10 vezes 4 vai dar 40. Menos 40 mais 36 dá para você menos 4. Gente, analise o resultado. Olhe esse e olhe esse. Isso daqui não é 2 vezes menos 2? Olha a constante que eu usei aqui para multiplicar a fila. Não é 2? Então, se por um acaso você multiplicar uma fila por uma constante qualquer, o resultado do determinante fica multiplicado. Então, se o seu determinante era menos 2, e nesse A' aqui, ó, o determinante de A' vai ser igual a 2 vezes o determinante de A. Tá certo? Porque você multiplicou somente uma fila, tá bom? Professor, e se por um acaso fossem mais filas, o que eu deveria fazer? Isso daqui, ó. Então vamos ver a ideia agora de se eu multiplicar todas as filas, tá bom? Vamos ver essa ideia. Multiplicar aqui por 2 e essa também. Qual que é a ordem dessa matriz? 2 por 2, tá certo? Então multipliquei as duas colunas ou as duas linhas. Vamos ver isso. 6 vezes 2 vezes 3 vezes 2. Eu vou preferir deixar assim, quer ver? Ó? 6 vezes 3, que é o que a gente tinha aqui, 18. Vezes 2 vezes 2. E agora? Eu vou deixar assim, ó. 4 vezes 5, que é o que a gente tinha aqui, menos 20. Vezes 2 vezes 2. Você viu que aqui o 2, ele apareceu de acordo com a quantidade de ordens que eu tinha? Como tem duas ordens, apareceu duas vezes. No anterior, eu só tinha uma coluna multiplicada. Então só apareceu uma vez aqui, tá certo? Então vamos lá. Menos 20 vezes 2 ao quadrado, mais 18 vezes 2 ao quadrado. Menos 20 mais 18. Isso aqui, ó, é o mesmo valor, não é? Então você coloca ele em evidência. 2 ao quadrado vezes menos 20 mais 18. Menos 20 mais 18 dá quanto? Menos 2. Vezes menos 2. 2 ao quadrado deu 4. 4 vezes menos 2, menos 8. Se eu multiplico por 2 depois multiplico por 2, é a mesma coisa que multiplicar por 4. Mas existe uma regra geral quando eu multiplico a matriz inteira, tá certo? E a regra geral que é importante para nós. Então, printa a tela aqui, vai lá. Beleza, vamos ver essa definiçãozinha aqui agora. Tudo que eu fiz até agora com vocês no exemplo anterior foi pra gente chegar nessa definição, velho. Vamos lá. Veja só. Se o determinante de uma matriz A é igual a M, matriz quadrada de ordem M, tá certo? Se eu multiplico a minha matriz inteira por uma constante, como que vai ficar o determinante? Lembra antes quando eu multiplicava uma fila?
Se eu multiplicava uma fila, o resultado ficava multiplicado por aquele número. Se eu multiplico as duas filas, ficava multiplicado por 2 vezes aquele número. Tá certo? Vamos ver aqui o que vai dar? A vezes D. A, D. B vezes C. B, C. Então aqui ficou o meu resultado. AD mais BC. Aliás, menos, né? Porque troca o sinal. Perfeito. E aqui? K vezes A vezes K vezes D. Eu não posso colocar assim, ó. A vezes D vezes K ao quadrado? Aqui é a mesma coisa. Fica K ao quadrado vezes B vezes C. Menos B vezes C vezes K ao quadrado. Olhe para os dois resultados. Eles não são muito parecidos. A diferença é que você multiplicou esse resultado aqui por K ao quadrado. E por que foi K ao quadrado? Porque você tinha apenas 2 linhas e 2 colunas. Se fossem 3 linhas e 3 colunas, você teria K ao cubo. Se fosse 4 linhas e 4 colunas, seria K na quarta. Tá certo? Então, esse cara aqui, que é a ordem da sua matriz, diz por quanto que vai ficar elevada a sua constante. Tá certo? Então aqui, se a minha matriz ela é de ordem M, e eu sei o resultado dela, se eu multiplico ela inteira por um K, o resultado vai ficar multiplicado por K, elevado a M, que é a minha ordem. Ordem, tá certo? E isso, meus caros, é a parte talvez mais importante para vocês estudarem, tá certo? Então tira um print dessa tela para você estudar em casa. Vamos lá. Continuando aqui então, meus amados, vamos lá. Se eu tiver então um determinante de uma matriz do tipo triangular, certo? Cara, se for uma matriz do tipo triangular, você vai simplesmente, ó, veja só, você tem que pegar matriz triangular, pode ser acima ou abaixo, né? Você vai simplesmente multiplicar só a diagonal principal. Então, o determinante dessa sua matriz A aqui, ó, vai ser A vezes B. Tá bom? E, professor, se for essa outra maior zona aí, uma enorme, não importa o tamanho, se ela for triangular, a determinante ou o determinante dela será o produto dos elementos da diagonal principal, tá certo? Então aqui, ó, A vezes C vezes D. Fala a verdade, isso deixa muito mais fácil para você calcular, é ou não é? Tira um print dessa tela, vai lá, dá tempo já? E agora, galera, a parte mais importante da aula toda, certo? Quando os determinantes são nulos, você olhando para a matriz, você consegue saber se o determinante dela é nulo ou não, é zero ou não, tá certo? Se eu tiver uma fila nula, ou uma fila só de zeros, não importa linha ou coluna, tá certo? Veja só, se eu pegar aqui e destacar, aqui eu tenho só zeros, aqui eu tenho só zeros, tá bom? Se eu tiver uma fila nula, o determinante é zero, pronto, não precisa mais calcular nada. Acabou, já era. Nossa, professor, só isso? Exato, exatamente, é isso, tá bom? Ah, professor, mas e se eu quiser fazer o determinante só para saber? Cara, tu vai perder tempo? Não precisa. Porque a gente dá essa ideia exatamente para você não perder tempo calculando determinante. Filas paralelas iguaizinhas. Olha aqui, ó. Na mesma matriz, 2 filas exatamente iguais. Tá certo? Se eu tenho 2 filas exatamente iguais, não precisa fazer mais cálculo nenhum. Determinante é zero, acabou, tudo bem, já era. Tá certo? Aqui, ó, também, ó, 169, 169.
filas exatamente iguais. 0, tá certo? E isso faz com que você não perca tempo calculando coisas que você não precisa, tá bom? Então vamos lá, tira um print dessa tela, deu tempo? Então, deu tempo de você tirar print antes, agora vamos lá, galera. Véi, gasta 2 segundinhos analisando as filas, veja. Olha essa fila aqui, olha essa. O que acontece do 2 para o 4? O que acontece do 1 para o 2? O que acontece do 6 para o 12? Ou seja, essa fila aqui é a metade dessa. Ou eu posso dizer que essa daqui, ó, é 2 vezes a primeira linha. Se elas são paralelas e proporcionais, não precisa calcular determinante, vai ser 0, tá certo? Então, aqui, o determinante dessa matriz A é 0. Não precisa fazer cálculo nenhum, professor. Não, não precisa. Professor, mas se eu, por um acaso, quiser fazer só para ter certeza, cara, faz. Não tem problema, mas você vai perder tempo à toa. É 0, tá bom? Pronto, vamos finalizando então, gente, o nosso conteúdo, tá certo? Vamos finalizar o conteúdo olhando se houver uma combinação linear, tá certo? Como assim, professor? Cara, vamos lá. Vamos gastar um pouquinho do nosso tempo para tentar analisar essas nossas duas matrizes, tá certo? Veja só. Você vai gastar aí alguns segundinhos, tá certo? Até você verificar isso. Tenta fazer soma, subtração, multiplicar uma, multiplicar a outra fila no caso, tá certo? Veja só. Se eu pegar essa aqui e somar com essa, vai dar exatamente essa. Então, se eu pegar 4 e somar com menos 1, vai dar 3. Se eu pegar 5 e somar com 4, vai dar 9. Quando uma coluna ou uma linha for combinação linear das outras, então o determinante você não precisa calcular. É 0, tá certo? O determinante vai ser 0, cara, de boa, sossegado, só isso mesmo, tá bom? Vamos lá. Essa daqui tá um pouquinho mais difícil, né? Vai lá, dá um pause no vídeo agora, dá um pause no vídeo e tenta você fazer essa daqui sozinho, tá certo? Beleza? Perfeito, vamos lá. Cara, se eu somasse aqui 2 mais 1, daria 3, não deu. Se eu somar 2 mais 3, daria 5, não deu. Se eu somar 3 mais 4 é 7, não deu aqui. Aparentemente não tem o que fazer, vai ter que calcular o determinante. Não, não vai ter, tá certo? Depois que não deu certo, tenta multiplicar as linhas por alguns números. Pega o primeiro aqui, ó, para você tentar. Se aqui você multiplicasse por 3, todo mundo. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. Parece que vai dar, ó. 3 vezes 3, 9. Mais 2, 11. Ih, melou, já era. Não deu por 3. Vamos multiplicar por 2? 2 vezes 2 dá quanto? Exatamente, 4. E se aqui fosse 3? Por quanto que eu tenho que multiplicar aqui? Por 3. Então, ó, se eu multiplicar todo mundo aqui por 2 e todo mundo aqui por 3, 2 vezes 2, 4. Mais 3, 7. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. Mais 6, 12. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 3, 15. 8 mais 15, 23. Se for combinação linear, não precisa fazer mais nada. Não precisa fazer conta. É 0 o determinante. Moçada, é importante que você entenda que essas estratégias que eu passei para vocês aqui agora, vai lá, dá um print aqui nessa tela, perfeito? Copia para o caderno depois. Essas estratégias que eu passei para vocês, elas são importantes, tá? Mas se você já tem o seu método, você já acha que vai rápido nas matrizes, faça, não tem problema nenhum. Eu falo para você fazer desse jeito, para você não perder tanto tempo. Porque, cara, tempo é o que você menos tem na prova, tá certo? Galera, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, tudo de melhor. Lembrando, inscreva-se, curta, compartilhe e ative as notificações, tá certo? Tchau, tchau!